Graça e paz, irmãos. Shalom. Não, shalom é da pastora Marlene. Ideal é do Mateus. Não vai dar certo. Eita glória. Aí sim, ficou melhor, né? Eita glória. Vamos começar mais um dia de academia de libertação. E nós temos hoje os nossos convidados especiais, porque a academia está aberta para todos aqueles que quiserem assistir, aprender. Nós fizemos uma mudança na Academia de Libertadores porque alguns irmãos nos procuraram e nós fizemos uma votação para dar continuidade no material somente quando for presencial. O material é muito rico e nós vamos dar continuidade nele somente quando for liberado para ser presencial. Sendo assim, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos continuar falando de libertação, que é o nosso assunto. A musculatura espiritual tem que estar trabalhada e nós vamos falar sobre os acusadores. E o material que eu vou usar como base é esse livro aqui, do pastor Dag, né? Do Lealdade e Deslealdade, aqueles que acusam você. Nós vamos tomar esse livro como uma referência, mas não vai ser só ele, tá bom? Nós vamos ter outros materiais, mas esse livro aqui será o livro que nós vamos tomar como referência. Por quê? Porque quando nós falamos de libertação, nós estamos falando de ficar livres ou libertos de algo que nos prendeu, de algo que nos prendia, que nos segurava. E muitas vezes nós somos feridos, magoados, entristecidos, somos abatidos, somos levados até a morte espiritual por causa do acusador, por causa de pessoas que nos acusam. Então, será dentro desse tema que nós vamos fazer uma série de estudos. Haverá uma série de estudos sobre aqueles que te acusam. Então você vai aprender a lidar com a situação, você vai aprender a responder com propriedade, você vai aprender aquilo que a Bíblia diz sobre esse assunto. Amém? Mas vamos orar ao Senhor neste momento. Eu convido você, aonde você estiver agora, para fazer essa oração comigo em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos por esse dia. Nós te louvamos por essa noite que se inicia. Nós te louvamos porque o Senhor é soberano. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração e exaltação seja dada ao Senhor. Pai Santo, Pai Justo, neste momento nós queremos pedir ao Senhor que nos dê sabedoria do alto do céu. Nós pedimos ao Senhor, ó Pai, que nos cubra com o Teu manto de poder, o Teu manto, a Tua presença, Senhor, venha sobre nós a Tua vontade, o Teu reino, o Teu querer, o Teu efetuar. Assim, ó Pai, receba-nos. Essa é a nossa oração, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém e amém. Bom, embora o diabo seja vulgarmente conhecido como o nosso acusador ou o acusador dos irmãos, na verdade, o acusador, ele está no meio dos irmãos. O acusador é ele, o diabo, certo? Só que o acusador, ele não está como os irmãos, mas no meio dos irmãos. O diabo, ele está no meio da congregação, fazendo que um acuse o outro, um fale mal do outro, um critique o outro, um diga algo contra o outro. E isso é uma obra maléfica do diabo. E nós vamos entender sobre essa questão
Nós vamos entender sobre esse trabalhar do diabo na vida da igreja, na vida dos cristãos. Isso não acontece só aqui, acontece em todo o mundo, em todos os lugares. Por quê? Porque o nosso adversário é o mesmo. Nós estamos lutando com espíritos. Nós não estamos lutando com pessoas que têm CPF, RG, título de eleitor, carteira de motorista. Nós estamos lutando contra pessoas que não têm RG, não têm CPF, não têm carteira de motorista, não são pessoas físicas. Nós estamos lutando contra forças. Preste atenção nessa palavra. Nós estamos lutando contra forças espirituais da maldade. Não são somente forças, mas são forças espirituais da maldade. A acusação é a melhor arma que Satanás encontra para atacar a igreja. Assim como nós temos armas de ataques e defesas, nós já estudamos lá em Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, sobre a armadura sobre as nossas vidas, a armadura de Deus para as nossas vidas, o capacete da salvação, a couraça, o cinturão, a espada, o escudo, as sandálias. Nós já falamos sobre o sangue de Jesus como arma de ataque, arma de defesa. Nós já falamos sobre oração como arma de ataque, arma de defesa. Nós já falamos sobre adoração como arma de defesa. Mas Satanás também tem as suas armas. Satanás, o nosso adversário, ele também tem. E nós, como igreja, precisamos saber quais são as armas. Muitas vezes nós queremos aprender sobre libertação e quando começamos a compreender na academia, quando nós começamos a sentir as dores da libertação, é como se nós estivéssemos na academia física, né? Apesar de eu não frequentar, vocês podem ver que eu não sou nem um pouco atlético, apesar que eu não faço mais parte do grupo de sedentários, né? O grupo de que não faz nenhum tipo de atividade física. Eu não estou mais nesse grupo. Pedi demissão, pedi baixa, comecei a fazer caminhada, estou nessa nova pegada, estou gostando muito, mas já teve momentos de eu pensar em parar. Teve momentos de eu pensar em desistir. Teve momentos de dor, que eu estava caminhando, as minhas pernas estavam doendo muito, e eu queria parar, mas eu tinha um propósito, eu tinha uma meta, eu tinha um alvo, e eu queria parar, mas eu não parei, eu continuei. Muitas pessoas que entraram na academia de libertadores já desistiram, já pararam, já ligaram dizendo, olha Wagner, eu não vou continuar, talvez numa próxima, porque começou a doer aqui, começou a doer ali. Eu quero te encorajar a você ficar firme, porque você estando na academia ou não estando na academia, as dores virão, porque o contra-ataque virá. Só que a diferença está, se você está alinhado, alicerçado, se você está motivado, se você está preparado espiritualmente, você pode ter certeza que você vai vencer com muito mais facilidade. Então, voltando aqui, as acusações, né, são a melhor arma que Satanás encontra para usar contra a igreja. Satanás ele tem diferentes modos de operar. Ele opera de formas diferentes. Ele pode vir na forma de tentador. Ele pode vir vestido com a roupagem de tentador. Outra hora ele pode vir vestido com a roupagem de mentiroso. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira, né? Ou ele pode vir vestido com a sua roupa de assassino ou de enganador. No entanto, se ele enfrentar você, se ele colocar a roupa de acusador, isso significa que a batalha espiritual para você já subiu de nível, já está num nível maior. Ok?
Quando nós falamos sobre acusação, nós estamos falando de algo muito sério, que muitas vezes a igreja do Senhor Jesus, ela ignora, ela passa por cima, finge que não é com ela. Mas a acusação é um dos instrumentos de destruição espiritual que Satanás usa. E isso desde o princípio. Esse princípio que Satanás usou contra Jesus. Ele usou contra Jesus. Nós vamos observar aqui na vida de Jesus, Satanás usou o princípio da acusação. Quando? Lá no deserto, né? Quando Jesus estava jejuando, quando Jesus estava se consagrando, se preparando para o ministério, o diabo, o acusador, ele vai até Jesus. Então, a primeira forma que ele chega até Jesus é como forma do quê? De tentador. Ele tenta Jesus. Ele vai até Jesus para que Jesus seja tentado. Depois, ele mente para Jesus ali no deserto. Ele vê que a estratégia da tentação não dá certo, ele parte para a estratégia da mentira. Depois ele procura enganar, né, quando ele começa a ficar desesperado ali no deserto contra Jesus, ele procura enganar, ele é enganador. Durante o seu ministério, Jesus foi atacado pelos demônios na forma de assassinos. Os demônios vieram, quantas vezes os demônios vieram para matar Jesus? Quando quiseram virar o barco com a tempestade. Quantas vezes Jesus entrou na cidade, nós vamos ler daqui a pouco, e queriam jogar Jesus do monte abaixo para matar Jesus. O diabo veio como assassino, mas Jesus escapou de tudo isso. Jesus tirou de letra tudo isso aí. Por várias ocasiões, Satanás tentou matar Jesus por intermédio de uma ação da multidão, mas ele sempre escapava. E o primeiro texto que nós vamos ver, e nós vamos ler sobre isso, está lá em Lucas 4, verso 29 ao verso 30. Está escrito assim: e levantando-se, o expulsaram da cidade. Expulsaram quem? Jesus. E o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada. Levaram Jesus lá para cima, lá no morro. Levaram Jesus lá para cima. Para fazer o quê? Para dali precipitarem ele, jogar ele lá de cima. Ele, porém, passando pelo meio deles, se retirou. Veja, no meio do tumulto, no meio da multidão, Jesus saiu de fininho e foi embora, e eles não viram e não fizeram aquilo que eles, os demônios, queriam fazer. Teve uma ocasião em que o diabo tentou afogar Jesus no mar da Galileia, né, quando os discípulos se dão conta e falam: o Senhor não está percebendo que nós estamos perecendo? Não se te dá que pereçamos? Né, acordam Jesus, todos assustados, homens experientes, homens acostumados a pescar, estavam aterrorizados pela tempestade que vinha. Mas Jesus, mais uma vez, repreende a tempestade, pois aquela tempestade era um levante de Satanás contra a vida dele. Ele repreende aquela tempestade e o barco fica de boa. Lucas 8, 23 e 24 está escrito assim: e navegando eles, adormeceu. Quem adormeceu? Jesus. Jesus foi tirar um cochilo. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchiam-se de águas, estando em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e se fez bonança. Aqui dá uma outra mensagem sobre a libertação, sobre o expulsar demônios, mas não é aqui que nós vamos ficar
parados. O que eu quero mostrar para você é que Satanás, em todo o ministério de Jesus, sempre tentou paralisar, parar Jesus. Muitas vezes você acha que você é a única pessoa que o diabo está tentando parar, é a única pessoa que está passando por problemas, passando por lutas ministeriais. Não, meu querido, não, meu irmão, não, minha irmã, não pense assim. Você não é essa pessoa sozinha, isolada. Nós somos muitos. Nós somos muitos esparramados pelo mundo todo em que somos discípulos de Jesus e somos muitas vezes caluniados, muitas vezes difamados, muitas vezes levados até ao julgamento sem ter culpa, porque Satanás, ele arma cilada para destruir a vida dos filhos de Deus. Por isso que precisamos de nos levantar para ir contra este espírito de engano. Apresentando-se nos trajes de um acusador. Então agora nós vamos entrar, Satanás, eu acabei de dizer os trajes que ele usava, né? Vários trajes. Então vamos formar uma frase assim, que para cada situação Satanás usa uma roupa diferente. Ok? Para cada situação, Satanás usa uma roupa diferente. Então agora nós vamos observar que ele vai usar a roupa de acusador. Então, no ministério de Jesus, ele foi bombardeado quando Satanás colocou essa roupa. Quando Satanás tirou a roupa de tentador, tirou a roupa de opressor, tirou a roupa de engano. Quando Satanás tirou a roupa de engano e colocou a roupa de acusador, o nível subiu. A coisa ficou mais séria. É por isso que nós vamos estudar essa matéria. Então, nós vamos observar o que aconteceu com o próprio Jesus. As acusações de Satanás começaram um dia após o domingo de Ramos. No domingo de Ramos, então, o povo recebe Jesus montado no jumentinho, né, o jumentinho que o David Leonardo fala lá, de David Leonardo, né, Jesus montado no jumentinho e tal, e o povo estava lá, Hosana, Hosana, Hosana ao rei, Hosana, e colocava ramos para Jesus passar, né, e cantava, Hosana, Hosana ao rei, Hosana, Hosana ao rei. Pois bem, isso foi no domingo. Na segunda-feira, Jesus já é levado para o primeiro interrogatório para ser acusado. Naquela semana, Jesus ele foi questionado em cada aspecto da sua vida. Satanás coloca a roupa de acusador e traz esse espírito nesse ambiente e começa a usar as pessoas, começando pelos sacerdotes do templo, pelos fariseus, começa a pegar os doutores da lei e a partir daí já leva para Roma, para o Império Romano, para a lei de Roma, e eles começam a acusar Jesus, começam a investigar a vida de Jesus. Olha, você fala que você é o Cristo, você o diz. Jesus começa a dar respostas, Jesus começa a falar, combater as acusações. Porém, em um determinado momento, Jesus, ele cessa, porque ele tinha um plano, o plano de redenção para as nossas vidas. Mas as acusações foram frequentes, as acusações foram de uma forma sem igual na vida de Jesus. Ele foi questionado pelo seu ministério, foi acusado no palácio do sacerdote, no tribunal de Pilatos e também no palácio de Herodes. Em todos esses lugares, mas Jesus respondeu a todas as acusações.
Satanás, ele tem diferentes formas de atacar para nos intimidar e para nos paralisar. Então, o que é uma acusação? Agora que nós vimos que o próprio Jesus, o nosso Senhor, passou por isso, então, o que é uma acusação? O que é acusar alguém ou ser acusado por alguém? Uma acusação é uma alegação ou denúncia contra alguém. É quando eu digo que aquela pessoa fez, eu estou alegando, olha, aquela pessoa pegou o meu celular. Ou estou denunciando, olha, aquela pessoa me roubou. Quando eu digo, aquele irmão é mentiroso. Quando eu digo, não vamos confiar nesse irmão. Isso é acusação. Isso é uma acusação. Ela culpa e aponta os dedos para a pessoa. A acusação, ela faz esse sinal. Você. Eu gostaria que você aprendesse algo que eu aprendi quando eu fiz seminário, quando eu fiz IBET, lá na Tomé de Souza. Não era o seminário ainda não, era o IBET. E a Laura era professora, na época, no sábado à tarde, no sábado de manhã, e ela falou sobre a acusação. E ela disse, quando você aponta o dedo para alguém, presta atenção, você está apontando um dedo para alguém, só que tem 1, 2, 3, 4 dedos apontados para você. No momento em que você aponta o dedo para alguém, você tem 1, 2, 3, 4 dedos apontados para você. Então, para que você não tenha 4 dedos apontados para você, não aponte o dedo para ninguém. Estamos falando o que é acusação. Uma acusação é uma afirmação de que você acha que alguém é culpado de fazer algo errado, especialmente a prática de um crime. Então, eu acuso alguém por algo que eu acho que ele fez. Pode ser verdade ou não. Por isso está aí a palavra acho. Uma acusação, ela pode ser verdadeira e também pode não ser verdadeira. Então, você fala assim para mim, Wagner, então a melhor forma é deixar para lá. A melhor forma, se a acusação pode não ser verdadeira, a melhor forma é deixar para lá. Não. Sabe por quê? Por que não? Porque toda acusação, ela é mergulhada no mármore do inferno, no lago do inferno, no fogo do inferno. Ela é batizada no inferno, sabe? Ela é ungida no inferno. Toda acusação, ela é ungida no inferno. Eu estou falando de algo espiritual. Não estou falando de acusação profissional, vamos dizer, como um promotor, ele tem que acusar alguém, mas ele tem provas para aquilo, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando no reino espiritual, no âmbito espiritual, no contexto da igreja, no contexto da irmandade, no contexto de estar inserido num ambiente espiritual, onde os acusadores estão também. Então, nós não podemos deixar a acusação simplesmente como se não tivesse problema algum. Ainda que as acusações venham da boca humana, elas são ungidas pelo próprio acusador dos irmãos,
Quem que é que unge? Satanás. Satanás é o acusador no meio dos irmãos. A acusação vem da boca humana, mas aquelas palavras foram ungidas, foram separadas por Satanás para ferir alguém, para causar a dor no coração de alguém. Eu sei que não é muito gostoso de ouvir isso. Eu sei que seria interessante nós estarmos aqui e eu falando sobre o Espírito Santo, sobre o avivamento, sobre o que Deus vai fazer nas nossas vidas. Mas se nós não limparmos a casa, Deus não vai fazer. Se nós não limparmos as nossas vidas, Deus não vai fazer. Nós precisamos de limpar. A academia é para exercitar, é para trazer você uma musculatura espiritual contra o mal. É por isso que nós temos que, primeiro, praticar a libertação. Eu vou bebendo água, vocês não reparam não, tá bom? Porque eu preciso de beber muita água. Quem são as pessoas que acusam? Quem são, então, as pessoas que vêm acusar você? É alguém que você não conhece? Não. Satanás vai usar amigos, familiares, pessoas próximas de você. Satanás vai usar irmãos da igreja, colegas, filhos. Satanás vai usar a esposa, vai usar o esposo. Satanás vai usar pessoas próximas, ligadas a você, para te destruir através da acusação. Lá em Salmo 41:9 está escrito: até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Veja, o salmista declara que o amigo que ele tinha, mais íntimo, que comia com ele, que estava com ele, que ele confiava palavras, até esse amigo lhe pisou no calcanhar, foi contra ele. Para a acusação ter um impacto profundo, ela precisa vir, ou ela precisa ser canalizada por alguém que você ama e você considera. Senão não faz sentido para você. Senão você logo de cara vai refutar e não vai ter problemas nenhum. Então, quanto mais próximo for de alguém, Satanás tem a probabilidade de usar para te acusar de algo. Então fique esperto com os de perto. Muitas vezes nós vigiamos de longe e esquecemos que os de perto podem, em algum momento, ser usados para nos ferir. Tá bom? As acusações são alegadas e não declaração que são verdadeiras ou falsas, podendo ignorar, porém elas são regadas com o fogo do inferno, como eu já os disse. As acusações são espirituais. As acusações são flechas. Como que é a acusação? A acusação, pensa você numa flecha fina, fininha, regada de veneno, banhada no veneno, num veneno satânico. Nós temos medo de sapo venenoso, cobra venenosa, nós temos medo de aranha venenosa, nós temos medo de escorpião, nós temos medo de morcego, mas pensa numa flecha fininha, bem fininha, mas banhada no veneno satânico demoníaco. O veneno, essa flecha é atirada em nós, e esse veneno, ele entra no nosso corpo espiritual. O nosso corpo espiritual. E esse veneno, ele vai se esparramando. Ele vai se esparramando.
até chegar na nossa alma, que é o nosso sentimento. Presta atenção aqui. Eu estou falando isso para você, sabe por quê? Porque muitos pastores já caíram, abandonaram. Muitos obreiros já saíram da igreja. Muitas pessoas que cantavam saíram do louvor. Eu não estou falando da igreja local. Eu estou falando da igreja no mundo todo. Sabe por quê? Porque foram acusados. E esse veneno caiu no coração deles. Foram acusados, não foram trabalhados e tratados. E esse veneno caiu no coração deles. Assim como o veneno de um inseto venenoso, esse dardo é pequeno, com alto grau de destruição. Grandes homens de Deus foram abalados por acusações infundadas, que pareciam insignificantes, mas quando se deu conta, a confusão estava formada. Alguém acusou o pastor de ter cometido algo, e essa acusação esparramou-se a ponto de destruir a imagem do pastor. Eu poderia estar dando exemplos aqui, mas eu não preciso, porque os irmãos já entenderam o que é uma acusação. Os irmãos já compreenderam o que significa uma acusação e estão aprendendo a identificar o acusador. O acusador que está no meio dos irmãos. As acusações são armas espirituais. Examina comigo Isaías 58, verso 8 e 9. Diz assim: aí sim, a sua luz irromperá como a alvorada. Ela vai romper, Três coisas não se pode esconder: o sol, a lua e a verdade. Aqui nós temos a verdade. Jesus, ele diz que ele é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, se nós temos Jesus, nós temos a verdade. E ninguém pode esconder o sol, a lua e a verdade. Sendo assim, a sua luz irromperá como a alvorada, e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim, você clamará ao Senhor, e Ele responderá. Você gritará por socorro, e Ele dirá: aqui eu estou. Quando? Quando a minha luz se romper. Aí, continuando, se você eliminar, se você arrancar do seu meio o jugo opressor, que foi o que nós falamos nas quintas-feiras na Arena da Libertação, na campanha que se encerrou na semana passada, na quinta-feira passada. E ele não fala só do jugo opressor, ele fala o dedo acusador e a falsidade do falar. Quando é que a minha luz vai romper? Quando é que a minha luz ela vai expandir? Tá? Aqui Isaías está falando, aí sim, a sua luz vai romper como a alvorada, e prontamente surgirá cura. A sua retidão irá diante de você. A retidão, estar reto, ela vai estar adiante, me guiando,
A retidão vai estar me guiando. Eu vou por caminhos retos, não por caminhos tortuosos. Eu vou por caminhos que o Senhor me levará. A retidão irá adiante e a glória do Senhor estará atrás de mim. Eu vou na retidão, eu vou seguindo reto e vou cheio de glória. A glória do Senhor estará atrás de mim. A glória do Senhor estará na sua retaguarda. Eita glória! Se nós andarmos retos. E aí diz, aí sim, você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá, estou aqui. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, tirar o fardo do opressor, das pessoas que te acusam e o dedo do acusador e a falsidade do falar. Eita glória, até minha garrafinha está querendo dar trabalho para mim. Samuel, depois você corta esse negócio aí. É brincadeira, tá? Bora lá. As acusações são chamadas de o apontar de dedo. É preciso tirar o dedo do acusador. Precisamos desautorizar os acusadores de continuar a atacar a igreja do Senhor. Precisamos desautorizar. Por quê? Porque quando nós ficamos quietos, o acusador continua. O texto que nós lemos fala que nós temos que eliminar, presta atenção nessa palavra, eliminar do nosso meio o jugo opressor. Se aquela pessoa está te oprimindo, se aquela pessoa está te julgando, você precisa filtrar. Essa pessoa precisa deixar de estar no meio com você. Ou você tem que ir até lá e resolver. A partir de hoje, eu não autorizo mais você falar da minha vida dessa forma. Você está me julgando e eu não sou isso que você tem falado. Então, o opressor e o acusador, o dedo acusador só vai continuar, a falsidade do falar só vai continuar enquanto você e eu se calar. Ok? Nós precisamos tirar, então, esse dedo do meio da igreja. Devemos parar de acusar uns aos outros. E isso é muito sério, é muito destruidor. Nós precisamos parar de acusação. Acusar o irmão A, o irmão B, o irmão C. Não confia no irmão, não. Não confia na irmã, não. Acusando as pessoas, nós temos que parar com isso. Apocalipse, capítulo 12, verso 10, está escrito assim. E ouvi uma grande voz no céu que dizia, agora é chegada a salvação e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo. Porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava dia e noite. Da onde vem Satanás? Venho de rodear a terra e passear por ela. Lembra de Jó? Satanás acusava Jó o tempo todo. Falava para Deus, ele tem aquilo, ele te serve porque ele tem. Ele te serve porque você dá para ele. O acusava. E aqui nós vamos entender que quando o acusador é confrontado, quando o acusador ele é retirado, quando o espírito acusador é tirado do nosso meio, nós vamos receber 4 benefícios. 4 benefícios quando for retirado o acusador do nosso meio. Primeiro, a salvação. A salvação é o primeiro benefício de silenciar o acusador no meio da igreja. Então o versículo diz, e ouvi uma grande voz no céu que dizia, agora é chegada a salvação. Quando não houver acusações no meio do povo de Deus, pessoas começarão a ser salvas. Pessoas começarão a ser salvas porque verão um povo diferente. Um povo que não acusa.
um povo que não julga, um povo que não fala mal, um povo que não critica, um povo que não difama, um povo que não faz fofoca, um povo que não faz mexerico, um povo diferenciado. Aí a salvação começará. As pessoas virão. Por quê? Porque o ambiente é um ambiente de paz. Lá nos Salmos, está escrito que as ovelhas, o Senhor faz com que as ovelhas bebam águas tranquilas, pastos verdejantes e águas tranquilas. Quer dizer, se houver confusão, se houver agitação, as ovelhas não vão beber água naquele lugar. Se nós estamos num ambiente e esse ambiente está com confusão, com agitação, um ambiente de falar mal, um ambiente de crítica, um ambiente de pensamentos distorcidos, diferenciados, as ovelhas não virão beber água, porque não há águas tranquilas. E o pastor levará as ovelhas para beber águas tranquilas. Então, quando o acusador, o espírito acusador for tirado do nosso meio, o primeiro benefício vai ser a salvação. Segundo benefício vai ser a força. É o próximo benefício, para eliminar os acusadores entre os grupos. A nossa força está na nossa unidade, não está na nossa uniformidade. Não é usar a mesma camiseta, mas é todos nós termos o mesmo propósito, a mesma visão, o mesmo amor. Existia uma música que nós cantávamos, que ela é assim, ó. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem temer, sem chorar. Eu preciso de você. A nossa força, o versículo fala, e agora é chegada a salvação e a força. A força, uma igreja forte, uma igreja, um povo forte, é um povo, uma igreja que está unida, não ajuntada, mas unida na força do Espírito Santo. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos um preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas se limitem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Essa é a nossa força. Esse é o nosso viver. Então, quando o acusador for tirado do nosso meio, o espírito acusador for tirado do nosso meio, nós vamos poder cantar na unção do Espírito Santo. Terceiro benefício. O reino de Deus virá quando o acusador de nossos irmãos for derrubado. E ainda está escrito, e agora é chegada a salvação e a força, e o reino do nosso Deus. O reino do nosso Deus. O reino do nosso Deus. Jesus, ele inaugurou o reino. O reino de Deus já está aqui. Nós já estamos inseridos nesse reino. Agora, o que nós precisamos fazer é tirar o acusador. Por quê? Porque dentro do reino de Deus não pode ter acusação.
não pode ter o acusador. Quarto benefício e último, finalmente, o poder de Cristo é liberado quando o acusador é dominado. E o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava dia e noite. A acusação. Todos esses benefícios estão claramente definidos na Escritura. Então, a partir de hoje, eu quero que você reflita. O que eu vou fazer com esta informação que o Wagner me deu? Qual vai ser a minha postura como servo, como parte desse reino, como filho de Jesus, como templo do Espírito Santo, catedral do Espírito Santo? O que eu vou fazer com essa informação? Outra pergunta. O que você vai fazer com aqueles que te acusaram? O que você vai fazer com aqueles que acusaram você? Então, essas duas informações eu quero que você reflita e ore para que Deus possa te iluminar. Na próxima aula, nós vamos continuar. Na próxima aula, nós temos mais novidades. Nós vamos aprofundar nesse assunto sobre acusação ou acusador. Eu quero convidar a você, desafiar você, junto comigo, vamos retirar o acusador do nosso meio. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigado por mais essa aula. Obrigado por esse tempo. Te louvamos, ó Deus. Te louvamos. Obrigado porque o Senhor está conosco. E o acusador está sendo desmascarado. O espírito maligno que vem nos acusar para tirar, minar, para nos derrubar, ele está sendo retirado. E nós te louvamos por isso. Ó Deus, visita cada irmão, aqueles que estão se sentindo fraco, aqueles que estão se sentindo caídos, aqueles que estão se sentindo desamparados. Visita eles agora, Senhor, na unção do Teu Espírito, no poder que há no nome de Jesus. Eu peço ao Senhor, meu Pai, que o Senhor venha sobre a Tua Santa Igreja, que o Senhor venha tirar do nosso meio todo o espírito de acusação e que possamos viver em unidade, pois essa sempre foi a Sua vontade, ó Pai. Nós Te glorificamos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém e amém.